Agora de assunto, nós vamos falar sobre vendas casadas, também direito do consumidor, aqueles produtos e serviços que acabam sendo adquiridos aí de uma forma impositiva, meio que induzida aí pelos clientes. É quando o vendedor diz que o cliente precisa fazer uma compra extra para conseguir levar o que ele deseja para casa e aproveita essa oportunidade aí para empurrar algo que não era o objetivo da compra inicial do consumidor. Ralf Assé está como especialista, traz para a gente mais informações aqui sobre esse assunto. Bom dia, Ralf. Qual que é a orientação nesse caso? Ei, Jane, é uma prática que tem sido cada vez mais comum. A gente entende mais sobre esse assunto com o Dr. Eduardo Ferreira, advogado especialista na área do direito do consumidor. Doutor, o que são vendas casadas e os momentos que mais acontece esse tipo de prática, né? Bom dia para o senhor. Primeiramente, bom dia, Ralf, bom dia a todos que nos assistem. A questão da venda casada acaba sendo algo recorrente no dia a dia do consumo. O que é isso? É quando um fornecedor condiciona a venda de um produto ou serviço à aquisição de outro produto, que deveria ser comercializado de forma individualizada. E aí o consumidor, por conta da falta de conhecimento, da vulnerabilidade ou mesmo da necessidade que ele possui na aquisição daquele produto ou serviço, acaba se vendo obrigado a adquirir mais de um, mesmo que não fosse sua vontade. Esse tipo de prática acaba sendo muito recorrente, a título de exemplo, em relações bancárias, quando se faz empréstimos ou negociações e se embute os chamados seguros de vida para garantir o contrato sem que você muitas vezes saiba ou queira. E essas práticas, né, quando um consumidor acaba passando por essa situação, qual que é a orientação para esse consumidor? Primeiramente, existem vários instrumentos dentro dos próprios fornecedores, principalmente os grandes, como, por exemplo, ouvidoria, sistema de atendimento ao consumidor. Se eventualmente você faz algum tipo de questionamento e não é respondida a sua pergunta ou sua vontade ali em relação àquela situação, você deve procurar o PROCON para questionar as questões de violação à relação de consumo, e também temos as agências reguladoras nos casos das grandes empresas, como a ANAC, a ANC, a ANS, o próprio Banco Central, e caso mesmo assim não se resolva, você fazendo uma denúncia no consumidor.gov, no próprio Reclame Aqui, que é um local de denúncias de abuso do consumidor, você pode buscar a consultoria de um advogado para tentar ressarcimento de eventuais danos materiais e danos morais por conta daquela prática abusiva do fornecedor. Esse ressarcimento, ele é possível? Em várias situações, sim, principalmente quando se comprova que nessa relação de consumo o vulnerável é o consumidor. E ao saber isso, todo o sistema do Código de Defesa do Consumidor ele é criado para fazer essa proteção de forma equilibrada para que o fornecedor não abuse do seu poder na relação. E eventualmente comprovando que existe uma venda casada, você tem direito a indenizações, seja ela moral ou material, que vai ser analisada em cada caso. Então, esse é o direito do consumidor, né, em relação a esses casos, das vendas casadas. Sim, vendas casadas, na grande maioria das situações, é considerado uma prática abusiva por parte dos fornecedores. E, por conta disso, advogados e todo o sistema de defesa do consumidor está atento para eventuais abusos serem questionados. Então, a dica é ficar atento e se perceber, né, já correr atrás para poder ter seu direito garantido. Ficar atento, buscar informações, pedir transparência e, quando não tiver, buscar a consultoria de um advogado, que ele é essencial à prestação da justiça e vai estar lá para te auxiliar. Eduardo, muito obrigado, viu, pela participação aqui no Inter TV Notícia. Já eu volto com você no estúdio. Obrigada, Ralf. Agradeço ao nosso entrevistado também.